Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Mais uma vez aí nós estamos na presença do Senhor. Meu nome é Jorge. Nós estamos fazendo um estudo da carta de 1 João e o texto hoje escolhido vai estar em 1 João, capítulo 4, versículos 1 até o 6, tá bom? Então vamos lá. Agora nós vamos ler o versículo 1, para a gente estar começando, que vai dizer o seguinte: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora, né? Glória a Deus. Agora, né, João ele vai começar dentro da sua carta a trazer um alerta para a igreja, né? Nós sabemos que as pessoas que pregam, as pessoas que ensinam na casa de Deus, elas têm uma certa credibilidade, as pessoas ali olham para elas com um jeito diferenciado. Aquilo que elas falam, elas têm uma influência, né? Têm um poder de influenciar muitas vidas e às vezes até mesmo, né, direcionar essas vidas tanto para o bem quanto para o mal, né? Um mau conselho ali, um conselho na carne pode trazer um pouco de destruição, até mesmo muita destruição. E João vai trazer um alerta, porque dentro da casa de Deus, dentro dali da comunhão do corpo de Cristo, nós temos também pessoas que não são bem intencionadas, né? Pessoas que têm ali outro tipo de sentimento, pessoas ali que vão pregar coisas contrárias à palavra de Deus, e esses ele chama de falsos profetas. São aqueles que não ouvem a Deus falar, mas falam como se estivessem falando da parte dele, para estar tentando enganar o povo, manipular o povo e conduzir para o caminho que ele deseja. E dentro dessa qualidade de falsos profetas, nós temos dois tipos de pessoas. Temos as pessoas que vêm da parte do inimigo, que se infiltram dentro da igreja, que procuram ali trazer confusão, propagar o mal. E temos também outras pessoas que veem o evangelho como uma fonte de lucro, querem simplesmente, né, arrecadar em cima do evangelho e vêm como mercenários da fé. Vêm pregar também no sentido de arrecadar, de criar um sistema ali onde prende as pessoas para estar tirando dinheiro delas. Então nós temos essas duas qualidades de falsos profetas, nós devemos estar atentos a esse tipo de situação e saber que, embora exista o joio no meio do trigo, existe também o trigo. Embora existam ali os falsos profetas, existam falsos mestres, obreiros fraudulentos, existe também um remanescente fiel. Pessoas que procuram andar na verdade, que procuram ensinar a verdade, que procuram te conduzir a uma experiência viva e profunda com nosso Senhor Jesus Cristo. E realmente, né, não é porque existem algumas pessoas falsas que invalidam o evangelho. Nós vemos isso em todos os ramos da sociedade. Nós temos, por exemplo, médicos, nós temos médicos excelentes que procuram fazer sua profissão da melhor forma possível, e existem aqueles que só querem ganhar dinheiro, né? Que não se importam com as vidas. Nós temos isso no meio dos advogados, no meio dos policiais, temos no meio de diversas situações, diversos tipos de profissões, né? Todo mundo vai ter coisas boas e coisas ruins. E no meio cristão não é diferente, entre os ministros do evangelho não é diferente. Você vai pegar pessoas realmente íntegras e retas e querem realmente servir a Deus de todo o coração, e outros nem tanto. Então cabe a nós estarmos atentos, fazer a diferenciação, ouvir de tudo e reter somente aquilo que for bom para as nossas vidas. Então, esse é um ponto importante aí para nós. Dentro desse texto, uma das recomendações de João, né, o primeiro alerta que ele nos dá, ele fala que nós não devemos dar crédito a qualquer espírito. Ou seja, não é porque uma situação acontece no sobrenatural que necessariamente essa situação ela seja de Deus, né? Claro que Deus ele pode operar sinais, maravilhas, né? Jesus ele pode trazer curas. Nós cremos que ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, e que as mesmas curas que ele efetuou no passado, ele pode efetuar hoje, ele não mudou. Também cremos que o Senhor ele pode batizar no Espírito Santo, pode trazer uma experiência sobrenatural. Cremos, né, que o Senhor ele pode operar milagres, sinais, maravilhas, efetuar libertações. Cremos em tudo isso. E isso realmente acontece com pessoas que realmente se dedicam a estar na presença de Deus, que se abrem realmente para a manifestação sobrenatural do Senhor e dedicam tempo a estar orando, lendo a palavra, estudando, se aprofundando e vivendo as promessas da melhor forma possível. Então, existe o verdadeiro, mas existe também o falso.
Sabemos que nem tudo que é sobrenatural é realmente de Deus. O inimigo também ele pode trazer todo tipo de sinal de engano, todo tipo de falsa profecia, todo tipo de situação para enganar os escolhidos, os eleitos. E a gente pensa no seguinte: nós temos que pensar qual é o objetivo disso, né? Você pega uma cura, por exemplo. Um dos questionamentos que eu tenho na sala de aula, né, quando eu dava aula na classe de iniciantes, na declaração de fé da nossa igreja, ele funcionava, as pessoas perguntavam o seguinte: ah, mas o inimigo pode curar? Desde quando o inimigo ficou bonzinho? Desde quando ele, né, quer o bem das pessoas? Mas, na verdade, ele não quer o bem das pessoas, né? A gente tem que pensar sempre em objetivos. O objetivo maior de Deus, principalmente quando ele efetua uma cura, não é a cura em si, mas sim mostrar que o evangelho é verdadeiro para que a pessoa possa se arrepender dos seus pecados, encontrar a salvação que é em Jesus Cristo e, ao final da sua jornada, entrar no reino dos céus, entrar na eternidade pelas portas da frente do reino de Deus. Então, essa é a grande questão. O mais importante para Deus é que você tenha o seu nome escrito no livro da vida. Certa vez, os discípulos voltaram para Jesus e ficaram contentes, porque eles tinham expulsado demônios, porque os demônios estavam se submetendo às orações que eles faziam em nome de Jesus. Mas Jesus falou que eles não deveriam se alegrar com isso, mas eles deveriam se alegrar porque o nome deles estava rolado nos céus, ou seja, estava escrito no livro da vida. Então, o principal objetivo de Jesus, né, quando uma cura é efetuada, quando um milagre sobrenatural acontece, é mostrar para as pessoas que o caminho da salvação é verdadeiro e fazê-las com que elas se acheguem a ele para que possam ser salvas e terem seus nomes escritos no livro da vida. Já o inimigo não. O inimigo ele perpetua os sinais e prodígios do engano, no sentido de que ele pretende prender as pessoas no engano, afastar as pessoas da salvação, prendê-las num determinado contexto, para que no final da sua jornada elas estejam longe de Deus, não obtenham sua salvação e sejam lançadas juntamente com eles para o inferno. Então, para ele, tanto faz se a pessoa ela vai ser lançada no inferno feliz, satisfeita com aquilo que ela tem ou com aquilo que ela obteve em termos de milagres e curas, como também se a pessoa entrar no inferno sofrendo. Para ele, tanto faz. Né? Se ele puder fazer a pessoa sofrer, melhor ainda. Mas o mais importante para ele é mandar as pessoas para o inferno. E assim ele usa os instrumentos dele, né? Os falsos profetas, exatamente para isso. Para propagar o engano, para afastar as pessoas da presença de Deus, para trazer escândalo, para trazer fofoca, intriga, para trazer divisão entre as pessoas, a fim de que coloquem empecilhos na caminhada cristã daqueles que acabam dando ouvidos para esses falsos profetas. Então a gente deve saber, né, que o engano ele opera, que os sinais e prodígios eles operam, mas a gente precisa atentar para onde isso está me levando, né? Teve uma cura, está me levando para uma experiência mais profunda com Deus, está me levando para realmente crer no Evangelho, está me levando para o caminho da salvação, ou está me levando para a dependência de um determinado profeta, de um determinado sistema, de uma determinada denominação, e está me afastando da presença de Deus genuíno e verdadeiro. Então, essa é a grande questão, né? O verdadeiro profeta sempre vai dar honra e glória ao Senhor Jesus Cristo, ele nunca vai querer aparecer. Na verdade, ele vai ser como um juiz de futebol. Quanto menos ele aparecer, mais ele está fazendo o seu trabalho de forma competente. Agora, quando ele quer aparecer, é porque ele está estragando o jogo, no caso do juiz, né? E no caso do falso profeta, quando ele quer aparecer, é porque ele está afastando a pessoa de Deus e está querendo glória para si mesmo. Então, é muito importante que a gente reconheça essas características e tome cuidado com tudo que nós estamos ouvindo, porque existem vários falsos profetas por aí, existiam no tempo de João, existiram ao longo de toda a história da igreja, existiram até mesmo no Antigo Testamento e hoje não é diferente. Existem vários, nós precisamos estar atentos aos discursos que são falados e às palavras que são ditas. Dentro desse processo, dentro desse versículo ainda, né, João ele nos recomenda o seguinte: antes provai os espíritos se procedem de Deus, né? Ou seja, muitas vezes nós devemos colocar à prova as coisas, né? Não colocar à prova o profeta, né? Não julgar o profeta, mas devemos julgar aquilo que está acontecendo. Então devemos tomar cuidado, né? Analisar com muita calma, com muita maestria, analisar o discurso que está sendo falado, analisar a maneira que está sendo feita. Nós sabemos que hoje tem muita manipulação,
com essa questão de programação neurolinguística, existe muita manipulação com relação, né, a questões até mesmo de hipnotismo, de manipulações de todo tipo, então a gente tem que tomar cuidado. O verdadeiro mover de Deus não precisa de absolutamente nada disso. É só nós estarmos ali na presença do Senhor, buscando a face dele, fazermos orações simples, e através dessas orações o poder de Deus se manifesta e a cura se efetua, a libertação se efetua, a transformação se efetua, tudo de maneira muito tranquila e calma e que glorifica a Deus. Então, estejamos atentos aí, analisem, provem. Isso não é falta de fé, isso não é incredulidade. Jesus ele nos recomenda que nós observemos os frutos das pessoas. Paulo nos recomenda também sobre essa questão de analisar os falsos profetas. João, Pedro, Judas, todos eles falam desse assunto. Então, significa que esse assunto é importante e que nós devemos também analisar, porque o verdadeiro profeta ele não vai se importar, né? Ele está falando da presença de Deus, então o Espírito vai testificar. Se a pessoa tem o Espírito Santo, o Espírito testifica que aquilo é verdadeiro e que você deve dar ouvidos. O falso profeta não, ele se incomoda quando ele é questionado, ele se incomoda quando as pessoas entram numa questão de incredulidade, porque ele quer manipular. E se ele for descoberto, né, ele vai perder ali o seu poder de persuasão. Então é muito importante que nós estejamos atentos às coisas que acontecem. E aí ele fala, né, que muitos profetas têm saído mundo afora, ou seja, né, não é porque a pessoa tem uma fama, tem ali muitos seguidores, tem ali uma gama ali de situações que já fez, que significa que ele seja um verdadeiro profeta de Deus. Não ligue para essa questão da carteirada, não ligue para os títulos e cargos que as pessoas possuem, mas sim para a vida reta, para a vida digna, porque isso é o mais importante. Amém? Bom, vamos ler agora o verso 2 e o verso 3. Vai dizer o seguinte: nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo, né? Então, olha só, João aqui ele dá uma dica de como reconhecer se o Espírito, se a atuação ali é uma atuação do Espírito Santo, do Espírito de Deus, ou se é, né, uma atuação do Espírito do Anticristo, como ele fala. Então, primeira coisa que nós vemos, o Espírito de Deus, ele sempre vai apontar para Jesus Cristo, né? O Espírito Santo, ele nunca vai tomar glória para si mesmo, mas ele vai apontar para que Jesus Cristo seja glorificado. Jesus Cristo mesmo, quando fala dele, ele fala que ele, né, o Consolador, o Espírito Santo, ele me glorificará, né? Então, todas as vezes que o Espírito Santo operar, ele vai ele vai apontar para a salvação que há em Cristo, ele vai apontar para o mistério da cruz, ele vai apontar ali para que as pessoas recebam ali a salvação e a vida eterna. Então esse é um ponto importante, né? Ele glorifica a Cristo. E ele fala aqui, né, se Jesus Cristo veio em carne, ou seja, a obra de Jesus Cristo, né, Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele veio em carne, ou seja, ele foi de carne e osso como eu e como vocês, né? Ele foi sujeito a todas as tentações, a todas as lutas, a todas as dificuldades da caminhada de uma vida normal, porém, com uma diferença para nós, ele não teve pecado. Ele nasceu de uma forma sobrenatural, sem pecado, ele viveu de uma forma sobrenatural, sem pecado em nenhum instante da vida dele. Em todos os instantes da vida, ele agradou e glorificou a Deus em todos os sentidos, obedeceu a tudo aquilo que estava na lei integralmente, sem nenhum erro, e também morreu de uma forma sobrenatural e ressuscitou de uma forma sobrenatural. Então ele é o único digno de ser louvado, de ser glorificado, é o único caminho que pode nos trazer salvação e vida eterna. O Espírito Santo sempre vai apontar para ele, porque o próprio Jesus enviou o Espírito Santo para nós, para que fosse o nosso outro consolador, o nosso companheiro de jornada, aquele que lideraria a igreja ao longo da história para que ela pudesse cumprir o seu propósito, cumprir a grande comissão que nos foi dada, que é pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações e ensinar essas pessoas a andar como Jesus andou aqui na Terra. E depois, ao final dessa história, ao final dessa era,
ele voltar para os céus, levando consigo a igreja no arrebatamento e fazendo com que nós possamos morar com ele eternamente, viver eternamente com Jesus na presença do nosso Deus. Então o Espírito Santo sempre vai glorificar a Jesus em todas as circunstâncias, em todos os pontos, e ele nunca vai glorificar a homens, nunca vai trazer glória para si mesmo. Então essa vai ser uma característica. Já o espírito do anticristo não. Ele procura sempre tirar a Jesus e a salvação do foco. Ele vai focar sempre nas coisas relacionadas a essa vida, as coisas relacionadas a esse mundo, nunca vai trazer glória para Deus, né? Nunca vai trazer glória para Jesus, nunca vai colocar a pessoa em contato direto com Jesus, sempre vai precisar de uma intermediação, seja da intervenção desse próprio falso profeta, seja da intervenção da igreja, ou de uma campanha, ou de alguma situação que aconteça, nunca a pessoa vai conseguir ter um relacionamento direto com o próprio Deus. Então esse é um ponto importante para nós estarmos atentando. Uma das coisas que nós precisamos saber, que nós nascemos em Cristo, vivemos a experiência do novo nascimento, precisamos de alguém sim para nos discipular, para nos ajudar, para nos treinar, precisamos das pessoas para nos ensinar e nos ajudar a crescer espiritualmente, mas vai chegar uma hora que você alcança a maturidade. Chega uma hora que você vai seguir a sua própria vida, vai levantar o seu voo, vai ter o seu próprio relacionamento com Deus, vai ter a sua própria experiência com o Espírito Santo. Então isso é muito importante, a maturidade espiritual que todos devem alcançar, independente do tempo. Alguns alcançam mais cedo, outros mais tarde, como na vida, né? Alguns amadurecem mais cedo, outros tardam um pouco mais para chegar à maturidade, mas o importante é que nós estejamos nesse caminho, nessa rota de crescimento e tenhamos as condições de assim fazer. E aqueles que ensinam a palavra de Deus de verdade, eles vão nos conduzir a essa maturidade para que nós possamos aí seguir o nosso rumo e o nosso relacionamento com Deus de uma maneira viva e pessoal. Então assim nós reconhecemos, o Espírito Santo, ele sempre vai estar apontando para Jesus, ele sempre vai trazer glória para Jesus, e ele sempre vai te fazer crescer espiritualmente para que você desenvolva o seu próprio relacionamento com Deus. E o espírito do anticristo não, ele sempre vai te afastar de Jesus e da sua salvação, ele sempre vai colocar que existe um intermediário, uma dependência perpétua de uma pessoa, de um sistema, de uma denominação, etc. E nunca vai gerar crescimento. Você vai sempre ser um bebê na fé. Então, nós precisamos ali identificar esses pontos e realmente, né, absorver somente aquilo que vem realmente do Senhor e termos a nossa própria experiência com Ele. Amém? Então, os demais 3 versículos agora, o versículo 4 até o 6, vai dizer o seguinte: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então olha que interessante, né? A primeira coisa, né, ele fala que nós somos de Deus, né? João ele fala que nós somos de Deus. E todos aqueles que têm aliança com Deus têm o Espírito Santo sobre as suas vidas, caminha com o Senhor em todos os momentos, tem a chance de viver uma verdadeira experiência e pode, né, absorver o máximo possível de conhecimento à medida que busca, no seu devocional pessoal, nos seus estudos pessoais, para crescer tanto na graça quanto no conhecimento que há em Deus. E uma coisa que ele fala é que, pelo fato de nós sermos de Deus, nós temos vencido os falsos profetas. Aquele que é de Deus, ele não é facilmente enganado pelo discurso, né? O discernimento, ou melhor, o conhecimento, ele gera discernimento. E quando você é um servo de Deus verdadeiro, que procura fazer o seu devocional, está constantemente lendo a palavra de Deus, está constantemente em oração, está constantemente estudando a Bíblia, se aprofundando, vendo os textos dentro dos seus devidos contextos, dificilmente quando você ver alguma coisa que foge disso, né, que não entra dentro do contexto, você realmente acha estranho. O discernimento espiritual vai estar sobre a sua vida e você vai conseguir rejeitar os falsos ensinamentos e vai conseguir colocá-los de lado. Então esse é um ponto aí importante para nós, né? Nós temos esse discernimento espiritual e o Espírito Santo é que nos dá esse discernimento. Então fala que é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo.
Ou seja, quando nós vemos sinais do engano, quando nós somos atacados, né, por falsas doutrinas, quando nós somos atacados, às vezes, pelo inimigo de alguma forma, né, com espírito de cegueira espiritual, um espírito de surdez espiritual, a gente simplesmente consegue reconhecer esse ataque e rejeita esse ataque. E isso faz com que nós continuemos caminhando com vitória. Mas para que você possa reconhecer um falso discurso, precisa ter conhecimento da palavra. Existe a sua parte, existe o seu esforço de estar lendo todos os dias, buscando, adquirindo bons materiais, boas bíblias de estudo, bons comentários bíblicos, estar dedicando tempo para estar estudando esses materiais e ali você permanecer firme aí na presença do Senhor, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Então, esse é um ponto importante para nós, né? A gente, primeiramente, se preparar através do estudo, porque uma vez que, como a gente costuma falar, né? Se você quiser provar alguma coisa na Bíblia, você pode provar exatamente aquilo que você quiser, desde que você pegue os textos fora dos seus devidos contextos, dê uma manipulada em um texto e outro, né? Junte, fica meio tortinho, mas as pessoas acabam engolindo aquilo, né? As pessoas acabam absorvendo por falta de conhecimento. Mas quando você conhece os contextos do Gênesis ao Apocalipse, você conhece as doutrinas bíblicas, você conhece aquilo que está sendo determinado, que foi ensinado por Jesus Cristo, que foi ensinado pelos seus apóstolos, que foi ensinado ao longo da história da igreja, né? Pelos pais da igreja, pelos reformadores, pelos avivalistas, pelos servos verdadeiros que hoje atuam, você vê uma única linha reta. E aí, uma vez que você estende essa linha do Gênesis ao Apocalipse, a falsa doutrina não se encaixa, né? Ela não se encaixa ali. Ela não se encaixa no propósito de Deus, ela não se encaixa nas situações que muitas vezes vão ser ensinadas. Então, esteja atento. Às vezes a palavra pode até mesmo agradar o seu coração, mas sendo uma palavra falsa, ela vai te fazer mal e vai te tirar dos caminhos do Senhor ali, para que você possa ter uma experiência genuína com Ele. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto é espiritualmente falando, o discernimento espiritual, né? Ele fala que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E é verdade, o Espírito Santo ele é maior do que qualquer demônio, é maior do que o inferno inteiro, e ele nos dá discernimento. É muito importante que nós desenvolvamos essa comunhão, essa intimidade com o Senhor, para que nós tenhamos esse discernimento espiritual e possamos caminhar, livres de todo tipo de engano, livres de todo tipo de situação, fazendo o melhor para Deus e vivendo da melhor forma possível. Amém? No verso 5, ele vai falar que eles procedem do mundo, no caso, os falsos profetas. E por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve, né? Algumas pessoas falam para mim, mas Jorge, os falsos profetas não deveriam ser silenciados? Por que Deus não dá um jeito, né? Aquela questão toda. E a resposta é essa, né? Nós devemos ter os nossos corações provados. Se nós formos realmente de Deus, nós vamos querer as coisas que Deus nos oferece, a salvação, a vida eterna, a presença do Senhor, a paz que excede todo entendimento. Todas essas coisas elas vão ser caras ao nosso coração, né? Nós vamos querer essas coisas. Só que quem é do mundo, quem está no mundo, quer as coisas do mundo, quer riqueza, luxo, fama, sucesso, etc. E quando o falso profeta oferece essas coisas, ele engana porque a pessoa tem um coração para ser enganada. Essa é a grande questão. Então existe ali a pessoa que quer enganar, a pessoa que tem o coração para ser enganada, e aí a atuação acaba gerando um certo escândalo ali no meio, nas pessoas que se dizem a favor de Deus. Mas na verdade nós temos que ter um coração íntegro. Quando você tem um coração íntegro, que você quer buscar as coisas de Deus e vem um discurso contrário, você simplesmente rejeita aquele discurso e busca algo que realmente te leve à presença de Deus, te leve a estar debaixo do propósito e do plano dele para a sua vida. Então, é muito importante. Qual é o nosso coração? Se o nosso coração for um coração tomado de avareza, de ganância, de egoísmo, né? De querer aparecer para as outras pessoas, nos mostrarmos grandes, né? Através do orgulho, etc., então nós vamos ser facilmente enganados, porque é exatamente isso que o falso profeta oferece. Agora, se o nosso coração estiver voltado para as coisas de Deus, de termos experiências genuínas com Ele, de querermos realmente ser transformados, de sermos instrumentos, de estarmos propagando a salvação dele para glorificar o seu santo nome, então nós também vamos discernir o discurso falso e facilmente vamos rejeitar esse tipo de discurso na nossa vida e no nosso coração.
Então fica fácil ali de reconhecer a atuação do falso profeta quando você tem um coração realmente entregue e pronto para buscar as coisas de Deus. Na sequência, no verso 6, ele fala: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, e aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso conheceremos o espírito da verdade e o espírito do erro. É a mesma coisa, quando você entra com o evangelho verdadeiro, o evangelho não tem atrativos. Olha a vida de João, João Batista, né? João Batista, lá no capítulo 3 de Mateus, era um homem estranho, né? Um homem que se vestia com pelo de couro, se alimentava de mel silvestre, gafanhotos e mel silvestre, era um homem sem atrativos. Era um homem que pregava num lugar sem atrativos, ele estava pregando num deserto, onde não existia conforto nenhum, onde não existia segurança nenhuma, onde não existia nenhum tipo de situação de luxo, etc. E pregava uma mensagem completamente sem atrativos. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E as multidões vinham até ele e se arrependiam e se batizavam. E por que isso acontecia? Porque, embora ele não tivesse atrativos humanos, ele tinha a presença do Espírito de Deus sobre a vida dele, e o Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se você vê, esse discurso de João Batista foi o mesmo discurso que de Jesus, depois você vai lá ver em Mateus no capítulo 4, quando ele começar a sua pregação, depois vai ser o mesmo discurso ali de Pedro, quando Pedro prega a sua primeira mensagem, lá, logo depois de ter o Espírito Santo descido sobre a igreja no Pentecostes. A mensagem de Pedro também foi uma chamada ao arrependimento. E esse foi o discurso que foi pregado ao longo dos anos, né? Arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Não tem atrativo. Quem quer as coisas do mundo não quer esse tipo de discurso. Mas aqueles que têm o coração quebrantado, aqueles que têm o ouvido atento àquilo que a voz do Espírito Santo está falando, esse se rende a Jesus Cristo, se arrepende, tem uma mudança, uma transformação de vida e vão viver algo sobrenatural, tanto na sua vida pessoal, quanto nas suas casas, quanto em todos os lugares onde ele estiver presente, porque a presença de Deus vai estar na vida dele e vai transformar tudo à sua volta. Essa é a grande questão, né? O discurso, quem é de Deus, ouve, né? Por isso que João fala, nós somos de Deus e quem é de Deus nos ouve. Quem é de Deus ouve a mensagem de Deus, ouve a palavra de Deus e tem a sua vida transformada. Quem não é de Deus, quem está querendo as coisas relacionadas a esse mundo, a essa vida, não vai querer esse tipo de discurso, vai rejeitar o discurso, vai perseguir a quem prega dessa forma e vai fazer com que, né, atraia mais condenação sobre a sua vida. E nisso nós conseguimos discernir o espírito da verdade e o espírito do erro, né? É pelas palavras. Aqueles que falam da parte de Deus vão estar lá. O Espírito Santo vai testificar no coração daquele que realmente tem o coração aberto para as coisas de Deus. E aquele que não fala da parte de Deus, o Espírito Santo também vai testificar, fazendo com que a gente rejeite o discurso e possa caminhar na presença de Deus em todas as coisas. Então, mais importante agora, neste momento, é buscar a face de Deus, é conhecer a sua palavra, os textos dentro dos seus devidos contextos, ter uma interpretação correta da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é uma interpretação que cada um dá, né? A gente tem que ver a interpretação como um todo. A palavra ela vai se explicando, então não posso pegar versículos isolados para formar doutrinas. Esses versículos eles têm que ser complementados dentro dos seus devidos contextos por outras pessoas em outros livros, e a partir daí a gente tem uma doutrina correta para podermos seguir, para podermos ter uma experiência genuína e verdadeira com o Senhor, sermos transformados dia a dia à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo livres do orgulho, da avareza, da ganância, das coisas erradas, acrescentando o amor, a alegria, a paz e os demais atributos do fruto do Espírito, e assim nós vamos ter uma vida vitoriosa na presença do Senhor e uma vida que agrada a Ele, sendo frutíferos para a glória dEle, né, que é o mais importante. Então essa foi a nossa mensagem. Espero que tenha sido bênção para a sua vida, que Deus abençoe grandemente, tenha um excelente dia no nome de Jesus e estamos juntos. Fica na paz, Deus abençoe.